Olá e sejam muito bem-vindas ao nosso podcast. Eu sou Tainá Pinheiro, psicóloga obstétrica. E eu sou Gabriela Mendes, psicóloga infantil. E estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco. Para começar a apresentar o nosso podcast, nesse primeiro episódio, vamos nos apresentar. Para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre a nossa proposta, a gente gostaria que vocês conhecessem nós mesmos. Então vamos falar um pouquinho sobre o nosso trabalho, por que a gente escolheu ter esse podcast, que a gente pretende fazer coisas muito bacanas por aqui. Então, para começar, eu me chamo Tainá Pinheiro. Sou filha de uma mulher que tinha um sonho de ser mãe e enfrentou tratamentos para engravidar. E quando nasci, infelizmente, fiquei internada por 7 dias devido a diversas complicações. E ela voltou para casa aos prontos, sem a filha tão sonhada. E por que eu tô falando isso? Porque muitas mulheres passam por experiências difíceis assim. E foi por isso que eu escolhi seguir a psicologia perinatal. Durante a graduação de psicologia, eu conheci essa área da psicologia que trabalha com mulheres que vivem a maternidade, então tentantes, gestantes, mulheres que estão vivenciando pós-parto ou em outras fases da vida que tem na maternidade também, né? Então, fui atrás, me apaixonei pela área. Hoje em dia faço uma formação na área e ajudo diversas mulheres a melhorar a relação com a maternidade, se descobrir nesse processo, se reencontrar nesse processo. Eu posso te dizer que sim, é possível sim viver uma maternidade com mais leveza. Espero que aqui a gente possa acolher a sua maternidade. Bom, e para falar de maternidade, de maternar, de ter um filho, a gente vai falar sobre o desenvolvimento infantil, sobre a infância, sobre a adolescência. E eu, psicóloga Gabriela Mendes, durante a graduação, eu tive a matéria de psicologia da criança e do adolescente. E quando eu tive o primeiro contato com essa área, eu me apaixonei. Desde então, eu sabia que eu gostaria muito de seguir nessa área de atuação. Quando eu me formei na faculdade, eu logo comecei, e até hoje, né, estou fazendo uma pós-graduação em psicologia infantil para poder aprender cada vez mais. Eu sempre me identifiquei com essa área, eu sempre gostei muito de trabalhar com crianças, de fazer ações sociais com criança. Então, é uma área que me chama muito a atenção. Né? É uma área que se concentra no desenvolvimento emocional, cognitivo e social das crianças. E o objetivo do psicólogo infantil, né, é entender como a criança pensa, sente e se comporta em diferentes estágios do seu crescimento. E a gente vai estar aqui justamente para falar um pouco mais sobre esse desenvolvimento infantil e como você, mãe, pode lidar melhor e ter ferramentas positivas para lidar com o desenvolvimento infantil. Então, essas somos nós, as pensadoras idealizadoras do podcast Mamãe Sapiens. E por que o nome Mamãe Sapiens? Bom, quando estávamos pensando em um nome para o podcast, queríamos algo que realmente representasse o que a gente acredita sobre a maternidade e a mulher nesse processo. Foi aí que surgiu Mamãe Sapiens. A ideia é justamente brincar com o termo Homo sapiens, que significa homem sábio, para destacar a sabedoria que vem junto com a maternidade. Porque vamos combinar, né? Ser mãe é um aprendizado constante. É uma jornada de descobertas e evolução, onde a gente se torna mais sábia a cada dia, mesmo com todas as dúvidas e desafios. A maternidade é cheia de momentos em que você se sente perdida, mas também se sente realizada, tem alguns insights, percebe o quanto você cresceu e aprendeu ao longo do tempo. Então, Mamãe Sapiens é um nome que reflete essa sabedoria que a maternidade traz, mesmo que às vezes você não perceba de cara. A gente quer que cada episódio do podcast seja um espaço para compartilhar essas aprendizagens, trocar experiências e, é claro, dar aquela sensação de que juntos estamos desvendando os mistérios da jornada materna. E a gente, né, Tainá, também quis trazer um nome que mostrasse que a maternidade não é só sobre conhecimento, mas entender a fundo e questionar o que acontece com a gente e com os nossos filhos. Ser mamãe sapiens é reconhecer que, além do amor e do cuidado, a gente também precisa de informação concreta, né? De se aprofundar nas questões para poder fazer escolhas mais conscientes e seguras. É sobre ser uma mãe que busca entender o mundo ao seu redor e se fortalecer com isso. Então, Mamãe Sapiens é isso, é uma mistura de sabedoria, de amor e conhecimento. É um nome que celebra a mulher que se transforma em mãe e que, nesse processo, se redescobre mais forte e mais sábia. Então, a gente espera que esse nome ressoe com vocês, assim como ressoou com a gente, e que cada episódio ajude a fortalecer essa nossa sabedoria coletiva.
Então, nosso objetivo como Mãe Sapiens é ser aquele cantinho acolhedor e cheio de troca para todas as mães, gestantes e mulheres que estão vivendo a maternidade em suas diversas fases. A gente sabe que ser mãe é desafiador e que muitas vezes rola aquele sentimento de solidão, de não saber para onde correr, e é por isso que criamos esse podcast, para bater papo, trocar experiências, aprender e, claro, dar aquela risadinha juntas. Queremos que cada episódio seja uma conversa leve, cheia de acolhimento, informação, mas sempre de um jeito descontraído, como se você estivesse sentado na sala de casa tomando um café. Então, ó, já aproveita e passa aquele café bem gostoso. O Mamãe Sapiens não é só mais um espaço para falar sobre maternidade. É uma comunidade onde a gente se apoia, se escuta e se fortalece. Vamos falar sobre os desafios, as alegrias, as dúvidas e as realidades que nem sempre são tão faladas por aí. Queremos trazer temas importantes, dar voz às histórias que merecem ser ouvidas e, principalmente, criar um ambiente onde você se sinta acolhida e entendida. Então fica com a gente, porque tem muito papo bom vindo por aí. Quando a gente decide falar sobre o desenvolvimento infantil no podcast, o nosso objetivo é realmente trazer consciência sobre como cada fase da vida dos seus filhos tem suas particularidades e necessidades específicas. A gente quer ajudar as mães, os pais a entender melhor essas etapas, desde os primeiros passos até o desenvolvimento sensorial, cognitivo e emocional. A gente vai conversar sobre alimentação, aquela fase da imaginação fértil que as crianças têm e como tudo isso se encaixa no crescimento delas. Porque, no fim das contas, entender esses processos nos ajuda a acompanhar, né, cada criança com mais calma e segurança, sabendo que cada fase tem seu próprio tempo e desafio. O Mamãe Sapiens, ele quer ser mais do que o podcast. A gente quer ser uma verdadeira companhia para você, mulher, que está navegando aí pela maternidade. A gente sabe que essa jornada, muitas vezes, ela pode ser solitária e com muitas incertezas. Então, a nossa missão aqui é compartilhar histórias, falar sobre os desafios que todas enfrentam e também sobre os sucessos, sendo eles grandes ou pequenos. A gente vai celebrar aí cada conquista. A gente quer que você, ao ouvir os nossos episódios, se sinta acompanhada, entendida e, acima de tudo, menos sozinha nessa caminhada. A ideia é que cada conversa aqui seja uma ferramenta para fortalecer e empoderar você, mostrando que todas estamos juntas nessa. E o que você pode esperar, assim, do podcast? Bom, a gente vai trazer aqui entrevistas com especialistas, informações valiosas e baseadas em evidências para ajudar você a entender melhor diferentes aspectos da maternidade e do desenvolvimento infantil. Além disso, vamos ouvir histórias de outras mães, aquelas que estão na linha de frente, vivendo os altos e baixos dessa jornada, porque sabemos que nada é mais poderoso do que a troca de experiências reais. Também vamos discutir artigos científicos, mas sempre de um jeito acessível, para que você fique por dentro das últimas novidades e estudos, sem complicação. Fica tranquila que não vai ser nada técnico, a gente vai trazer informação de qualidade de forma acessível para você. E claro, não pode faltar as dicas práticas, aquelas que você pode aplicar no seu dia a dia para tornar essa caminhada um pouquinho mais leve e tranquila. Cada episódio será uma mistura dessas abordagens, sempre com foco em te trazer um aconchego nessa aventura que é ser mãe. E hoje em dia, vamos combinar, né? Com um mundo cada vez mais digital, conectado, a gente sabe o quanto é importante ter um acesso fácil e rápido a informações e apoio. E é exatamente isso que o Mamãe Sapiens vai te oferecer. Uma forma conveniente de você se conectar com conteúdos relevantes e com uma comunidade que entende o que você está passando. Tudo vai estar disponível a qualquer hora, em qualquer lugar. Então, quando você estiver no trânsito, lavando a louça, fazendo alguma coisa, ou até mesmo naquele tempinho raro que você consegue de descansar, nosso podcast vai estar ali, ao alcance de um play, trazendo informação e acolhimento para o seu dia a dia. Mas não é só sobre nós falarmos, a gente também quer ouvir vocês, mães, que têm tantas experiências, desafios, dúvidas e sentimentos para compartilhar. Esse podcast ele vai ser um espaço para validar o que você sente, para que você saiba que as suas preocupações não são só suas. A gente vai tirar suas dúvidas, conversar sobre o que te preocupa e estar ao seu lado. A nossa comunidade ele tem o potencial de reduzir aquele sentimento de isolamento que muitas vezes a maternidade traz. E também de aumentar a empatia, tanto consigo mesmo quanto com outras mães que estão vivendo experiências parecidas. Juntas, nós vamos construir uma rede de apoio forte e acolhedora. Deixar aquele gostinho do próximo episódio. O tema vai ser Nasce um filho, nasce uma mãe. Já vai pensando o que vem por aí.
Não esqueçam de seguir o nosso podcast e se inscreverem para não perderem nenhum episódio. Ah, e compartilha também com outras mulheres que possam se beneficiar com o nosso conteúdo. A gente fica muito feliz com você que esteve até o final com a gente nesse primeiro episódio e a gente espera que você possa gostar bastante do que a gente vai trazer por aqui. Muito obrigada a cada uma que esteve aqui presente, nos ouvindo. Não esqueça de seguir a gente também nas redes sociais. As nossas redes sociais individuais vão estar aqui na descrição. Lá nós vamos postar quando cada episódio será lançado, tá bom? Até a próxima e lembrem-se, Estamos juntas nessa jornada da maternidade.